política e os números do Covid voltaram a aumentar no país inteiro. Enquanto a Europa vive uma segunda onda, nós estamos vivendo uma segunda sem ter saído da primeira. E aí, quem acompanha o programa, com certeza acompanhou que ainda no mês de março, eu já defendia aqui que as eleições municipais fossem adiadas, que fossem transferidas para 2022, que aí nós votaríamos em vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, tudo de uma vez só. Aí é claro que apareceu gente para dizer, você está dizendo isso porque você, teoricamente, continuaria mais tempo na prefeitura, ou porque a prefeita que você apoia continuaria mais tempo, ou o vereador, a vereadora continuaria... Não pensei nisso. Eu pensei em um país que tem milhões de miseráveis, milhões de pobres, de pessoas que não têm acesso de qualidade, à saúde de qualidade. O TSE e o Congresso Nacional não permitiram que essa alteração fosse feita. Além de pensar na saúde, eu sempre defendi a unificação das eleições, por vários fatores. Por exemplo, você acha que as urnas eletrônicas são de graça? Não são. O supercomputador que o TSE contratou para o primeiro turno custou quase 30 milhões de reais. E ainda assim deu aquele problema. Você sabia que cada pessoa que vai trabalhar nas eleições como mesário, como fiscal, que essas pessoas, para cada dia de treinamento ou de trabalho lá no dia da eleição, essas pessoas têm 2 dias de folga? E quem paga essa conta? As empresas? Os órgãos públicos? Alguém paga essa conta. Você acha que o fundo partidário, o fundo eleitoral, também não custa? Custa, e custa muito. Então, se você unificasse essas eleições, você baratearia, você diminuiria os custos com a nossa democracia de uma forma eficiente e ainda trazendo uma vantagem. Você teria a oportunidade de oxigenar mais as pessoas que participam, os atores políticos. Explico. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 2 deputados estaduais candidatos a prefeito de Mossoró. Alisson Bezerra, que venceu a eleição, e Isolda Dantas, que não venceu. Se a gente tivesse a eleição para deputado estadual junto com essa de prefeito, será que eles dois teriam deixado de ser candidatos a deputado para ser candidatos a prefeito? Se caso eles não deixassem, o partido apoiaria outro nome, então você daria mais oportunidades a outras pessoas participarem também desse processo. Mas, repito, o TSE e o Congresso Nacional não permitiram que essas eleições fossem adiadas para 2022, e o que nós estamos vendo é fruto de uma eleição que teve que acontecer, não foi culpa dos candidatos a prefeito e vereadores, não foi culpa deles, mas a eleição teve que acontecer durante uma pandemia. E, é claro, os números de pessoas doentes voltou a crescer, o número de mortes voltou também a crescer. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ligados a 93 FM, na nossa TV e no Observador Político. Não há como não se preocupar e aumentar essa preocupação com as notícias mais recentes relacionadas ao coronavírus. E não há distância para esse vírus assassino que começou na China. Da China para o Brasil são mais de 16 mil quilômetros e rapidamente, num instante, o vírus chegou aqui. As medidas restritivas em São Paulo, inclusive o governo paulista, a prefeitura, vai colocar mais fiscais na rua. Tem cidades no Paraná anunciando que vai fazer um toque de recolher. A preocupação vem com o coronavírus e, lógico, com a economia.
São Paulo já decidiu que a ocupação máxima de shopping centers, galerias, comércio e serviços passa de 60% para 40%. E o horário reduzido de 12 para 10 horas. E seriam 12, serão apenas 10 horas funcionando. Restaurantes, bares, 60% para 40%. Horário também reduzido até as 22 horas. Ocupação máxima de salões e barbearias de 60% para 40% da capacidade. Eventos, convenções e atividades terão sua capacidade máxima reduzida. Inclusive também academias. É uma situação criada, de novo, tudo aquilo que a gente viu no começo, meu Deus. Aí vamos trazer tudo isso aqui em São Paulo. E a preocupação, porque nós estamos há 20 dias no Natal, praticamente, não é isso? Vem as compras de Natal e tudo isso que cerca pessoas que advindas do coronavírus. Aqui em Mossoró, só para você ter uma ideia, dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que a cidade registrou um aumento de 600%. Então, é isso mesmo, 600% no número de mortes. Saiu de 2 em outubro, 2 mortes em outubro, para 14 no mês passado, o mês de novembro. É preocupante. Mossoró começou, segundo dados da Secretaria, teve 2 óbitos em março, foi subindo, 14 em abril, 48 em maio, aí chegou no pique de 68 óbitos em junho, aí foi descendo, 53 em julho, 28 em agosto, 8 em setembro, 2 em outubro, aí 14 no mês passado, o mês de novembro. É preocupante, muito preocupante, no que se diz respeito à doença, ao vírus, as medidas de segurança, obedecidas ou não, aí vem uma série de coisas, feriadão, campanha, o povo no meio da rua e o coronavírus está aí ameaçando a todos nós mais uma vez, inclusive com essas medidas preventivas que prefeituras e governos estão tomando. Inclusive, repito, no Paraná já tem cidade que vai decretar toque de recolher. Meu Deus, aonde é que nós vamos parar? A gente não sabe. Repito, a China é bem ali, quando se trata de vírus. E o mundo inteiro, lógico, em volta dessa situação que nos assusta, nos mete medo cada vez mais. César Santos, boa tarde. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Vou continuar com o tema, né? E vi uma observação do conceituado jornalista Carlos Brickman em sua coluna. Ele levanta uma sinuca de bico em que se encontra o presidente Jair Bolsonaro em relação à compra de vacina para imunizar o povo brasileiro contra a Covid-19. O jornalista adverte, e é bem interessante, ele diz o seguinte: olha, pode chamar de vacina, de vacina chinesa do Dória, mas o presidente Bolsonaro talvez não tenha outra saída senão comprar a vacina chinesa. Ele ressalta que a vacina elaborada pela Oxford em cooperação com o laboratório a AstraZeneca sofreu um pequeno acidente de percurso. É provável que tenha havido alguma confusão nos cálculos das doses. Nada que prejudique a vacina, criada por equipes conceituadas, competentes, etc. E que tem tudo para funcionar com eficiência, mas talvez gere um atraso. É bem possível que a Coronavac, a vacina chinesa, seja a primeira a sair, obrigando Bolsonaro a comprá-la. Ele acabará comprando, mas é claro que ele vai odiar. O jornalista fala sobre as vacinas clássicas e que certamente estas chegarão ao mercado,
mas que a vacina chinesa, justo aquela que o presidente Bolsonaro criticou tanto e disse que não compraria, acabará sendo a primeira opção do governo brasileiro. Olha, tem um fato que nos incomoda muito e nos entristece muito e também nos deixa preocupados. Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, anunciado lá em março pela Organização Mundial da Saúde, que a doença foi politizada no Brasil. De um lado, um presidente se negando a reconhecer a letalidade do vírus e, por gravidade, deixando de adotar medidas recomendadas pela comunidade científica mundial. Isolamento social, uso de máscara e álcool em gel, testagem em massa, tudo isso o presidente da República se negou a reconhecer como medidas que poderiam atenuar os efeitos de uma pandemia. Do outro lado, a oposição usando o contágio político para sangrar o presidente da República. Ficou esse confronto. O debate seria e deveria ser exclusivamente de saúde pública. Isso é um problema de saúde pública. A única via para vencer o novo coronavírus é esse debate sob o ponto de vista sanitário. Não há outra alternativa. No entanto, é improvável que os políticos e seus interesses individuais ou inconfessáveis tenham responsabilidade com a vida dos brasileiros. Eles vão continuar atuando de acordo com seus projetos eleitorais. Isso não tenha dúvida. Veja o mau exemplo recente. O prefeito e o governador de São Paulo, Bruno Covas e João Dória, eles anunciaram o retorno da fase amarela na capital e no estado, um dia após as eleições do segundo turno, domingo passado, quando Covas renovou o mandato. Né? Eles justificaram no anúncio que novos casos da doença aumentaram consideravelmente. É verdade. Agora, essa medida deveria ter sido adotada semanas atrás, mas eles procrastinaram a medida para não prejudicar a candidatura à reeleição do prefeito Tucano. Pior fez o Congresso Nacional, que se negou a cancelar as eleições deste ano, optando pelo adiamento para novembro, como se em novembro o vírus da Covid-19 fosse embora do Brasil. E por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham, como de fato não têm interesse, que em 2022 ocorressem eleições gerais, porque atrapalharia a reeleição da maioria dos congressistas. Eles deram as costas para a saúde da população brasileira. E a Justiça Eleitoral, convenhamos, foi cúmplice. Aceitou a aglomeração eleitoral sob a justificativa que não teria como organizar eleições gerais no país em 2022. Ou seja, tudo acima da saúde pública do povo brasileiro. No Brasil, infelizmente, é assim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente. Ok, vamos agora ao comentário de Laíre Rosado. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Depois será preciso fazer um estudo mais pormenorizado do significado do resultado eleitoral de 2020. Houve renovação em grande parte do país, mas em outras cidades, lideranças tradicionais, representantes antigos da política brasileira, foram grandes vitoriosos com larga margem de votos. É preciso saber interpretar o que realmente está pensando o eleitor brasileiro. Aqui no Rio Grande do Norte, ontem, o deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, que é presidente da Assembleia Legislativa, que é presidente do diretório do PSDB do nosso estado e também de tradicional família política do Rio Grande do Norte, declarou que o seu partido terá um protagonismo mais acentuado na sucessão da governadora Fátima Bezerra e na escolha do futuro senador, na eleição de deputados federais e estaduais. Isso porque o PSDB em nosso estado teve um crescimento bem acentuado. Com as cidades que elegeu o prefeito,
vai dirigir mais de 88% da população do nosso estado. Então, Ezequiel, ao lado do prefeito Álvaro Dias, pretende dar um impulso maior nas próximas eleições. E, como eu já falei em programa anterior, pode colocar também o ministro Rogério Marinho como um simpatizante, como um possível político que poderá retornar às hostes do PSDB. O fato é que, mesmo ele dizendo que se começará a discutir 2022 no momento certo, a verdade é que já iniciou esse processo. Os políticos já estão se movimentando. Há até quem projete quem será candidato ao Senado, a deputado federal, de uma maneira ou de outra. A política é dinâmica e não para. E dessa forma, as articulações já estão sendo realizadas. Aliás, nunca deixaram de ser, porque quando do apoio a prefeitos, quando a escolha de candidatos, já se vislumbra o que poderá acontecer nas próximas eleições de 2022. O PSDB, pelo que disse Ezequiel, poderá disputar ou deverá disputar o cargo de governador e de senador também. É um fato que ainda depende de muita conversa, sim, até porque a eleição de governador se processa em 2 turnos aqui no Rio Grande do Norte e será necessário muita conversa, muita articulação para que se chegue ao nome de um candidato que possa levar o partido à vitória. Muito obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Ok. Obrigado, Laíre, pela participação. Vamos aproveitar aqui o seguinte para trazer a informação sobre a campanha de vacinação contra a polio. Nós estamos todos seres viventes do planeta Terra esperando pela vacina contra a Covid-19, não é? E as notícias são alvissareiras, mas tomara que ela chegue logo, porque a gente, a partir do momento que anuncia vacina, está anunciando também esses números terríveis, ameaçadores de uma volta da Covid-19. Enquanto isso, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 16 de dezembro, até o dia 16 deste mês em todo o Rio Grande do Norte. O público-alvo são crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade. Na data prevista para o encerramento, em 30 de novembro passado, o Brasil atingiu uma cobertura vacinal de apenas 69,11%. E o Rio Grande do Norte foi mais além um pouco, 73,21% do público-alvo, ocupando o Rio Grande do Norte apenas o 13º lugar do ranking nacional e o 4º lugar em todo o Nordeste. Então, pais responsáveis, crianças de 12 meses a 5 anos, de 1 ano a 5 anos de idade, campanha contra a polio é prorrogada aqui no Rio Grande do Norte, vai até o dia 16 de dezembro, vamos vacinar nossas crianças. Bom, finalmente, né? César, você falou aí a história de farinha pouco, meu pirão primeiro. Tem gente, tem poderes por aí que estão com muita farinha e muito pirão. O Ministério Público, lá no estado do Mato Grosso, vai gastar só R$2.200.000 para comprar 400 smartphones do tipo iPhone e Samsung Galaxy de última geração para os seus membros, para os promotores de justiça. No edital, que foi homologado no último dia 18 de novembro, tem exigências específicas, como câmera tripla, memória interna acima de 100 GB, processador com mínimo de 8 núcleos e o tamanho da tela em alta definição. Todo mundo sabe que os salários pagos aos promotores de justiça é muito alto, é muito elevado, é uma das categorias, se não a categoria mais bem paga do Brasil. Mas aí o Ministério Público lá do Mato Grosso ainda vai comprar os smartphones para dar aos seus membros. Olha, eu queria pegar uma deixa aí do comentário de Laír, que foi precisa.
em relação à movimentação dos políticos, já com vista em 2022, e de fato eu vou até usar a sucessão estadual 2022 já começou no Rio Grande do Norte. Pode ter certeza disso. E quem é um pouco cético e ainda não conseguiu alcançar esse processo, veja a PEC aprovada ontem na Assembleia Legislativa. Que PEC foi essa? Essa proposta, a emenda constitucional, de autoria do deputado tucano Tomba Farias, tira do governo do Estado o controle das emendas impositivas dos parlamentares e transfere imediatamente essas emendas imediatamente e diretamente para as prefeituras do Rio Grande do Norte. O que é isso? Primeiro, sob o ponto de vista técnico, isso significa desburocratizar a transferência das emendas, sob o ponto de vista técnico. Sob o ponto de vista eleitoral, significa o seguinte, que os gestores municipais não dependerão mais da boa vontade ou da parceria política com o gestor estadual para receber essas emendas. Como é que funciona hoje? As emendas impositivas, elas, para serem utilizadas pelas prefeituras, elas precisam ser utilizadas através de convênios com o governo do Estado. Convênios ou qualquer outro instrumento semelhante. A partir dessa PEC, aprovada ontem na Assembleia Legislativa, a transferência é feita diretamente para as prefeituras e as prefeituras não precisam mais desse tipo de instrumento como convênios junto ao governo do Estado. Então, tira da governadora Fátima Bezerra um poderio político considerável, porque os gestores municipais não dependerão mais de uma parceria política com ela, ela não terá esse respaldo para dialogar com os prefeitos, porque as emendas impositivas sairão diretamente para os municípios. Então, muito bom para os futuros gestores municipais, que tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2021. E aí tira um pouco do poderio político da governadora. É o jogo sucessório já sendo jogado. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, é fato que o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, tem o projeto majoritário dele. Ele vai querer disputar as eleições de 2022 em chapa majoritária, de preferência como candidato ao Senado da República. Ele é um pré-candidato a senador. E aí a parceria que funcionou durante 2 anos com a governadora Fátima Bezerra, mas sobremaneira no primeiro ano, ela começa a se fragilizar. Por quê? Porque o PT tem um candidato natural à reeleição, que é o senador Jean Paul Prats. Portanto, sem vaga para Ezequiel nesta chapa. Então, nós vamos ter, a partir de 2021, entendo eu, um confronto direto entre o presidente da Assembleia Legislativa, a governadora do estado do Rio Grande do Norte. É a sucessão municipal sendo jogada. Estadual, perdão. Certo, mas aí eu tenho uma provocação. Jean Paul foi candidato a prefeito de Natal, teve pouco voto. Jean Paul nunca foi votado para o Senado, ele estava lá como suplente de Fátima Bezerra, assumiu sem ter sido votado. E no que pese eu, particularmente, querer muito bem a Jean, ele sempre me tratou muito bem, eu achei ele uma pessoa muito agradável, mas como candidato não sei se ele vulnera. Será que a governadora que o PT não toparia oferecer a vaga de Senado a Ezequiel, por mais esquisito que possa ser, não é? Afinal de contas, a nível nacional, o PT está de um lado, o PSDB está do outro. Mas a gente também precisa levar em consideração o seguinte, o PSDB tem a maior bancada na Assembleia, tem o presidente da Assembleia, prefeito da capital, tem prefeitos de mais 31 cidades além da capital, e Rogério Marinho, que eu não colocaria simplesmente como simpatizante.
Rogério Marinho, ele saiu do PSDB oficialmente por causa do ministério que ocupa no governo de Jair Bolsonaro. Mas, se Rogério tiver de ser candidato, tiver a oportunidade, quiser ser candidato, eu não tenho dúvidas que o partido pelo qual ele concorre é o PSDB. Tem um pouco de razão no seu raciocínio, e aí nós estamos aqui conjecturando em relação à sucessão estadual, né? Agora, nos últimos, se a gente observar as movimentações, nos últimos tempos, o Ezequiel Ferreira de Souza, ele está muito mais acompanhado de Rogério Marinho do que da governadora Fátima Bezerra. Por exemplo, Rogério Marinho vai cumprir uma agenda administrativa no Rio Grande do Norte, quarta, quinta e sexta, quinta, sexta e sábado, e o Ezequiel Ferreira de Souza vai acompanhar a agenda do ministro nesses 3 dias. São agendas próximas da população. Rogério Marinho vai cumprir a agenda para entregar obras federais sem convidar a governadora aqui na região do Vale do Açu. Estará presente em Mossoró na sexta-feira para também entregar obras do governo federal em parceria com o município, e parte dessa agenda terá a presença do Ezequiel Ferreira de Souza. Inclusive, quando o Rogério Marinho foi lançar a licitação do projeto Seridó, que esse é um projeto formidável, que vai aí resolver o problema hídrico em mais de 3 dezenas de municípios da região do Seridó. Ezequiel Ferreira saiu do Rio Grande do Norte, saiu de Natal, foi a Brasília para participar deste evento. Ele estava ao lado de Rogério Marinho, fizeram fotos juntos, e aí foi lançado esse projeto, o projeto Seridó. Então, eu vejo hoje o Ezequiel muito mais próximo de Rogério Marinho do que da governadora. Ademais, só para fechar esse meu raciocínio, essa PEC que tira do governo do Estado a condução desses recursos da emenda impositiva, ela é de autoria de Tomba Faria, PSDB, liderado por Ezequiel Ferreira de Souza. O pedido de abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar recursos da Covid-19 é de autoria de Gustavo Carvalho, do PSDB, liderado de Ezequiel Ferreira de Souza. Portanto, imagino que o jogo sucessório estadual está sendo jogado. Um abraço aqui ao Cidade Oeste, ligado com a gente, Marcos Targino e Divaneide, que estão vendo o programa e se mostram surpresos porque a prefeita Rosalba Ciarline está trabalhando tanto, faltando menos de um mês para acabar o governo. Eu não vejo nenhuma surpresa. A gente comentou esse assunto ontem aqui, Marcos e Divaneide. A prefeita Rosalba Ciarline tem um mandato para cumprir até o dia 31 de dezembro. Até ela soltou uma frase hoje, dizendo que é prefeita até o dia 31 de dezembro de 2020, até a meia-noite. Então ela está trabalhando e não sei por que a surpresa. Lairinho, o Enoque está perguntando para você se esses números que voltam a assustar a respeito da Covid-19, acho que já comentamos também sobre esse assunto, mas você pode reforçar aí, se foi a grande maioria, ou quase tudo, em função da campanha política. Olha, Enoque, primeiramente, obrigado pela participação. Eu não tenho dúvida de que o aumento da transmissão, daquela taxa de transmissibilidade, foi por causa da aglomeração, de muitas aglomerações no país inteiro, durante 45 dias, pelo menos, sem dúvida alguma. E olha só, o boletim de hoje pela manhã, que é emitido pela Prefeitura de Mossoró, que regula os leitos aqui na nossa região, nós temos hoje 42 leitos de UTI destinados para a Covid-19. Nós já chegamos a ter quase 70, certo? Hoje está reduzido a 42. Desses 42, nós temos 32 ocupados. Então, nós temos 10 leitos livres. Desses que estão ocupados, 10 são ocupados por pessoas residentes em Mossoró. 3 por residentes em Umarizal. 2 de Areia Branca, 2 de Serra do Mel, 2 de Pendências, 2 de Angicos, 2 de Felipe Guerra, e tem outros municípios com 1
de um morador desses municípios que vem para Mossoró, já que nesses municípios não tem leito de UTI. Os leitos de enfermaria, de 31 disponíveis, tem 23 ocupados e 8 que estão disponíveis. Não está lotado, mas esse número tem crescido, essa ocupação tem crescido. Ou eu não tenho dúvida que foi provocado por causa das aglomerações na campanha política, e repito, minha opinião é de que a culpa não é dos candidatos a prefeito e a vereador. A culpa, a responsabilidade deve ser do TSE e do Congresso Nacional, que, seguindo a orientação do TSE, ao invés de adiar essas eleições para uma época onde não houvesse pandemia, somente adiou por algumas semanas. Então, nós tivemos a realização das eleições no meio de uma pandemia. Edmundo, eu quero pegar aqui uma deixa nessa participação dos nossos ouvintes, né, em relação de que a prefeita Rosalba Ciarline está trabalhando muito nesse mês final de sua gestão. Olha, eu acho que, se a gente observar atentamente, a prefeita, nesse momento, na realidade, ela não está trabalhando muito se a gente comparar com o início da gestão Rosalba Ciarline, lá em janeiro de 2017. Evidentemente que o cidadão tem a memória curta, né? Mas no primeiro momento do governo Rosalba, no primeiro ano, no segundo ano, eu acho que o trabalho foi 10 vezes mais do que está sendo hoje. Por quê? Porque Rosalba recebeu a prefeitura de Mossoró com 3 meses de salários atrasados. Comissionados era 11 meses de salários atrasados. PEMAC atrasado, horas extras atrasadas, todos os fornecedores estavam atrasados, um rombo de mais de 150 milhões de reais, Praça da Convivência destruída, Praça da Parque Infantil destruída, uma cidade destruída. Então, eu acho que o trabalho dela, forte mesmo, foi no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Esse ano agora, ela está andando nas obras que ela viabilizou durante a sua gestão. Ela está andando em cima das obras que a sua gestão viabilizou. E essas obras, é preciso a gente observar isso aí, elas não estão sendo elas não estão iniciadas agora, licitadas agora. Elas foram licitadas meses antes. Elas estão em andamento e a prefeita está visitando as obras em andamento. Então, é claro que a gente entende, né, uma opinião ali, outra acolá. Nós saímos agora de um ambiente eleitoral onde as pessoas discutiram, debateram, se confrontaram. E aí há esse entendimento. A Rosalba está trabalhando muito agora. Não, muito ela trabalhou, foi lá no início, para consertar a destruição que o ex-prefeito Silveira Júnior deixou. Olha, o Marcos... Bom, amanhã quem vai estar aqui em Mossoró é o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele vai participar da abertura, da solenidade de abertura do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, que tem como um dos organizadores o deputado General Girão, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista em prol do Semiárido. Eu só não sei exatamente a hora que está agendado, César. Você tem aí? Olha, a abertura oficial do Fórum do Desenvolvimento do Semiárido, né? Ele vai se dar no início da noite no Teatro Municipal de Ijuí Rosado. Ontem, na edição de ontem do Jornal de Fato, a gente colocou a programação completa desse evento. Inclusive, ontem aqui, na nossa participação aqui no Observador Político, a gente trouxe todas as informações sobre esse fórum, né, mostrando qual a finalidade dele, a importância dele, né? E aí é bom, é interessante, é importante a presença do vice-presidente da República. No primeiro momento, quem abriria esse evento seria o presidente da República, Jair Bolsonaro, só que esse evento seria realizado em março deste ano, no final de março. E aí veio a pandemia, março ou abril seria realizado, né, entre esses 2 meses. E aí veio a pandemia, o evento foi cancelado e só agora será realizado. Vale ressaltar que esse evento vai ser realizado com as medidas de segurança sanitária e boa parte desse evento será por meio virtual.
mas nós vamos ter sim, em algum momento, aglomeração, porque nós vamos ter exposição na Estação das Artes de Eliseu Ventania e vamos ter abertura no Teatro Municipal de Juiz Rosado. Bom, outro Marcos aqui, o nosso amigo que sempre participa, também para você, Lairinho, ele disse que pousou hoje pela manhã no aeroporto de São Rosado um jatinho muito parecido, segundo ele, com o do empresário da Ravan. Ele pergunta, Laíri Neto, se você sabe informar quando vão começar as obras dessa empresa aqui em Mossoró. Não sei quando começam as obras, nem se quem veio para cá foi alguém no avião dele, não. É natural que o pessoal fica visitando onde vão fazer as obras. A prefeitura já emitiu a documentação autorizando o início da obra, mas é uma obra particular, realmente eu não tenho esse controle. Mandar aqui um abraço para a turma que está acompanhando a gente pelo Facebook, está mandando comentários aqui, Janaína Menezes, Marcos Oliveira, Conceição Dantas, Rita Carvalho. E, bom, primeiro, Marcos Oliveira faz aqui meio que um desabafo, foi lá na abertura do comentário, certamente, como nós dois, César, falamos sobre a questão das vacinas e tal, essa foi boa. Jornalista especialista em vacinação do Covid internacional. E depois ele disse que concorda com um comentário meu, mas eu realmente não sei, Marcos, qual foi o comentário específico. O fato que, sendo especialista ou não em vacina internacional ou nacional, próxima semana, o governo da Inglaterra, do Reino Unido, já começa a vacinação da população. Aqui, a gente fica numa disputa boba, besta, ridícula, que só prejudica a população, e aí o governo disse que não vai contratar a pesquisa que está sendo feita pelo Butantan, em parceria com a empresa chinesa. Certamente porque o Butantan é ligado ao governo de São Paulo, que é administrado por João Dória, possível opositor, adversário de Bolsonaro na próxima eleição. Disseram que não pode trazer a vacina da Pfizer porque exige o armazenamento numa temperatura muito baixa. Aí eu fiquei em dúvida. É melhor, então, deixar a população morrer do que investir num freezer mais num local adequado para armazenar essa vacina. O fato é que a Inglaterra começa a usar a próxima semana a vacina justamente da Pfizer. Então, na realidade, Elaine Neto, o nosso ouvinte está nos dando razão no comentário, né? Que foi o comentário exatamente de politizar a pandemia da Covid-19. E quando a gente fala politizar, as torcidas vão juntas. O torcedor de Bolsonaro acha que a vacina da China não presta. O torcedor contrário a Bolsonaro acha que a vacina presta. E aí estamos aí politizando, inclusive, infelizmente, próprios setores, alguns setores da sociedade que embarcam nessa torcida idiota de partido político, de adorar político, de ter político como ídolo. Só dá nisso. O povo sofrendo e os políticos lá em cima brigando pelo poder. Mandar um abraço também para Antônio Sideni, que está acompanhando, e manda um abraço aí para Edmundo e para César Santos e os demais. Valeu, Antônio. Eu vi aqui uma notícia, voltando aqui à questão da taxa de ocupação, tá? A ocupação dos leitos Covid no Rio Grande do Norte. Foi divulgado hoje pela manhã pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. A nível estadual, 56,4% ocupados. Mas atenção para esse dado que eu vou dizer agora. A região do Seridó tem apenas 40% dos leitos ocupados. A região metropolitana de Grande Natal, 48,1%. Região Oeste. Região Oeste, entenda-se aí, salvo engano, César me corrija se eu estiver errado, Pau dos Ferros e Mossoró. São os únicos dois lugares onde tem leitos Covid da rede pública, não é isso? São 4 cidades no Rio Grande do Norte. Natal, Caicó, Mossoró, Pau dos Ferros. Né? Pronto, então aqui na região oeste, os leitos de Mossoró e de Pau dos Ferros estão 78% ocupados, tá, gente? Ok, intervalo, hein? Vamos ao intervalo? A gente volta já, daqui a pouquinho.
Você pode ajudar ao Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Sua contribuição permite que o cuidado chegue às crianças do Rio Grande do Norte. Acelera pra melhor! Domingo tem sorteio especial. Tem 2 Corollas no Natal Cap. São 2 Corolla. E mais, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, R$10.000 em cada. 2 Corolla no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.500 cada. E um giro extra de R$5.000. Quer ganhar? Compre já! Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A violência doméstica contra idosos é mais comum do que você imagina. Os maus tratos vão desde insultos e humilhações a exploração financeira e a agressão física. Muitas vezes é difícil para a gente pedir ajuda. Por isso, seja mais presente. Ao perceber algo estranho, procure saber o que está acontecendo. E se for necessário, denuncie. Violência doméstica. Precisamos dar um basta nisso. Assembleia Legislativa do RN. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 988630374. Cassim, o seu laboratório de confiança. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Os vereadores de Mossoró votariam hoje o primeiro orçamento da gestão do prefeito eleito Alisson Bezerra, do Solidariedade, mas com assinatura da atual gestão, da prefeita Rosalba Ciarline. Seria votado hoje em primeiro turno, mas a Câmara decidiu adiar para a próxima terça-feira, dia 8 de dezembro. O orçamento previsto para 2021 é de R$ 689.060.410, isso envolvendo despesa e receita, né? E é um orçamento considerado enxuto. O secretário do Planejamento, Aldo Fernandes, quando entregou o documento à Câmara Municipal,
explicou que esse orçamento foi dentro de uma realidade que o país, o Estado e o município vivem hoje em razão da pandemia da Covid-19. Portanto, é um orçamento bem enxuto para Mossoró. E vale aqui a gente ressaltar que as pastas da saúde e da educação, elas vão ficar com mais de 50% desse orçamento. Juntas, representam algo em torno de 365 milhões de reais. Portanto, esse é o orçamento que o futuro prefeito, Alisson Bezerra, vai administrar em 2021. O orçamento ele vem se mantendo nesse valor aproximado aí já há alguns anos, né, César? Isso. Agora já teve ano de o orçamento ser estimado em quase 700, mas a receita efetiva ser menos de 500, e isso termina atrapalhando. É melhor fazer realmente... Me permite uma coisa, você abriu uma coisa bem interessante. Alguns gestores ou ex-gestores, eles fazem a opção para colocar um orçamento lá em cima, com valores bem lá em cima, certo? Para depois ficar brincando com a opinião pública. O que é isso? Como a grande parte da sociedade, do cidadão, não entende que orçamento é apenas uma peça fictícia, ou seja, apenas uma previsão do que pode acontecer, né? De repente pode ser mais ou pode ser menos, aí o gestor bota lá em cima, chega o final do ano, talvez ele não cumpra algumas obrigações, aí diz... infelizmente houve uma frustração e nosso orçamento não foi completado. Ou seja, bota um orçamento, por exemplo, de 1 milhão, aí tem uma arrecadação de 800 mil, diz, tivemos uma frustração de 200 milhões, né? Aliás, 200 mil. Então, tem muito gestor que não tem a responsabilidade de elaborar um orçamento dentro de uma realidade e acaba fazendo esse tipo de coisa para depois ter um discurso a oferecer à sociedade. Olha, bem lembrar aqui que... Pois não, pode seguir, Laílio. Nós falamos aqui ontem que houve um ataque na cidade de Criciúma, uma cidade de mais de 200 mil habitantes lá em Santa Catarina, e que citamos que já havia acontecido algo parecido aqui no Rio Grande do Norte, em cidades bem pequenas. Pois bem, ontem na cidade de Cametá, lá no Pará, houve uma ação muito parecida com a ação que houve em Santa Catarina. Essa cidade, Cametá, que confesso, eu nunca tinha ouvido falar, ela tem 140 mil habitantes e fica a 235 quilômetros de Belém do Pará. Foram homens fortemente armados, cercaram o quartel da polícia, fizeram reféns, atacaram uma agência bancária, causou pânico na cidade, uma pessoa morreu, mostra a força dos bandidos aí, quase literalmente do Oiapoque ao Chuí, do sul do país ao norte do país, as facções, a bandidagem está tomando conta. Olha, é importante a gente informar aqui que as medidas tomadas pelo governo de São Paulo com relação a essa ameaça de uma segunda onda da Covid-19 não inclui escolas, barbearias, como falamos, shoppings, academias, o próprio comércio vai terminar sendo atingido, né? Eventos com pessoas em pé está proibido. Agora, as escolas não foram atingidas. Todo o calendário previsto e marcado, pelo menos até aqui, para 2021, está mantido. Aí, trazendo aqui para Mossoró, com relação às escolas, o calendário de matrículas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021 já foi divulgado pela Secretaria de Educação e será aberto no dia 7, segunda-feira que vem, com solicitação de transferência para alunos da educação infantil e vai se estender até o dia 13 de janeiro, com cadastro de reserva para berçário integral de 2 e 3 anos, maternal 1 e 2. Bom, você pode acessar tudo no site da Secretaria Municipal de Educação, mas os pais e responsáveis devem ficar ligados aí. Calendário de matrícula será aberto
a partir do dia 7, segunda-feira, que vem, na rede municipal de ensino. O Estado, ainda nada, mas vai votar também no mês de fevereiro, né? Edmundo, mas o Estado anunciou que retorna em fevereiro. A Prefeitura de Natal adiou o retorno das escolas e, enquanto isso, o governo federal determinou que, a partir de janeiro, as universidades federais tenham aulas presenciais. Outra informação com relação a datas é que está em vigor, a partir de hoje, a resolução do Conselho Nacional do Trânsito, que restabelece os prazos para a regularização das carteiras de habilitação. Quem tinha habilitação para vencer em 2020 ganhou aí mais um ano para frente, só precisa renovar próximo ano. Não diz aqui com relação a quem renova próximo ano, quem vence próximo ano, certamente será mantido a mesma data, mas isso é uma informação importante, que quem tem habilitação para vencer em 2020 ganhou mais um ano aí de validade. César Santos, Lorena Dias, do bairro 12 anos, você participa com a gente, está perguntando para você aqui o seguinte: César, você acredita que Luciano Huck possa ser presidente do país? Tem condições? Não tem uma pergunta mais fácil, não? Olha, Luciano Huck, o apresentador da Globo, ele é um dos nomes defendidos por partidos do Centrão, né? Como a gente sabe, o Centrão ele está dividido entre governo, entre ser governo e ter um projeto próprio à presidência da República. Nesse projeto próprio à presidência da República, o Luciano Huck ele divide a fila de frente ou a lista com alguns outros nomes que o Centrão imagina, como, por exemplo, do governador de São Paulo, João Dória. Agora, Luciano Huck, ele não tem dito que quer, mas também não nega. Ele está sempre presente, é muito atuante nas redes sociais, ele tem que reconhecer, ele não desaparece em momento que exige dele uma opinião em temas polêmicos, ele vai lá e dá opinião, por vezes bastante criticado pela turma do extremismo, mas ele está lá, está presente e tal. Não tem como a gente afirmar aqui que Luciano Huck pode ser candidato e pode ser o presidente da República. É um nome que está no tabuleiro da sucessão presidencial, isso sim a gente pode afirmar. Pois bem, Nair Neto, Paulo Xavier diz o seguinte: vocês, ele está generalizando, comentam muito que a esquerda enfraqueceu, são os números que mostram. Aí ele pergunta, na opinião de vocês, só existe esquerda com Lula? Apesar de Lula querer que sim, eu não penso assim. Apesar de Lula achar que só ele pode liderar a esquerda, nós falamos exatamente aqui o contrário, que na esquerda surgiram novos nomes, como Ciro Gomes, se destacou, Flávio Dino, a Marília Arraes, em Pernambuco, o Manuela Dávila, e a maior estrela que surge da esquerda esse ano, na minha opinião, é Guilherme Boulos, lá em São Paulo. Mas o que nós temos dito, Edmundo, só para deixar bem claro, é que os extremos foram os que mais perderam. A extrema esquerda e também a extrema direita. Apenas um candidato que recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro venceu nas capitais, que foi o candidato a prefeito lá no Acre. Um estado pequeno, distante e sem muita relevância no cenário político nacional. Nas principais praças, nos principais colégios eleitorais, o presidente também perdeu. Olha, agora o enfraquecimento da esquerda não é adversários apontando o dedo para isso, né? São os próprios cardeais da esquerda que reconhecem esse enfraquecimento das urnas e vão buscar um processo de restauração para se oferecer à população na sucessão presidencial de 2022. E os líderes de esquerda, principalmente Lula, que é o líder maior, ele reconhece essa derrota. E reconhecer a derrota não é ficar menor. Reconhecer a derrota é entender que é preciso buscar
uma unificação das esquerdas, um melhor posicionamento das esquerdas diante de um projeto presidencial para ir às urnas em 2022. Dizer que a esquerda saiu enfraquecida é fato. Os números mostram isso. Não reconhecer é uma fraqueza enorme. E aí os líderes da esquerda não se permitem a essa fraqueza. Eles reconhecem e vão tentar reconstruir um caminho que leve ao Palácio do Planalto. Bom, tem aqui uma participação de Núbia Vale perguntando se a prefeitura vai pagar o FGTS do restante dos funcionários. Eu não tenho essa informação. Você tem, César? A última informação nós noticiamos aqui, né, aquela última informação que tem aquele processo burocrático que é feito pela Caixa Econômica Federal. Aqueles recursos, eles já estão em uma conta, estão assegurados, né? O pagamento dessa segunda parte depende exclusivamente da questão burocrática junto à Caixa Econômica Federal, que é quem faz esse pagamento. Essa é a última informação que nós temos. Mandar um abraço aqui. Fala aí no Flamengo. Vou falar o quê? O Flamengo foi eliminado. Tchau. Vamos mudar de assunto. Foi eliminado. Acabou assim. Mas quando ganha você não fica falando também? Fale, rapaz. O destaque foi para quem? Olha, eu vou falar rapidamente. Tem uma coisa no futebol que não funciona. É o si. O si não funciona no futebol. Agora, se o Vitinho faz um gol claro que ele teve a chance, se o Bruno Henrique faz um gol claro que ele teve a chance, se o Vitinho outra vez faz um gol claro que ele tem a chance, o Flamengo teria vencido por 3-0 e hoje está todo mundo dizendo que o Flamengo voltou à era JJ. Esse mesmo se, nós também podemos falar o seguinte: se o Flamengo não vence nos pênaltis o Emelec em 2019, o Flamengo não teria sido o bi da Libertadores. O fato é que o que vale é o resultado para o grande público. O torcedor, ele é passional por natureza. E a passionalidade dele é o seguinte: ganhou é bom, perdeu não presta. Estão perguntando aqui se foi ontem, prestou ou não? Prestou. O Flamengo jogou um grande futebol. O goleiro do Flamengo fez uma defesa em 90 minutos. O Flamengo teve mais de 60% da posse de bola. O Flamengo teve quase 20 arremates a gol, entre eles 40% com a direção certa. Tanto é que o goleiro Arias do Racing foi o melhor em campo. Portanto, foi um grande futebol. Mas o grande futebol ele acaba sendo esquecido quando o placar não é favorável. Ok, chegou a hora. Vamos lá. Então, é hora de agradecer a todos aí pela audiência de hoje, desejando uma boa tarde e que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Olha, abra o seu coração. A felicidade não entra em portas trancadas. Chico Xavier. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. Zé Antônio vem aí com Rota 190. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.